A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a Tati, eu sou missionária e eu tenho um grande prazer de poder compartilhar a palavra do Senhor com as pessoas e agora através também de vídeos do YouTube, que é uma forma de encontrar mais pessoas que queiram estudar a palavra junto comigo. Existem muitas pessoas fazendo isso já, mas cada uma tem o seu estilo e tudo mais. Quem sabe você não gosta do estilo como eu trago e com isso eu consigo alcançar mais pessoas e consigo que possam compreender melhor a palavra de Deus. Então, para mim vai ser uma honra poder fazer a obra do Senhor para a qual eu fui chamada, que você também foi chamado através desse meio também. Amém? Bom, nós vamos então começar uma série de estudos hoje que trata sobre uma características dos servos de Deus, dos filhos de Deus que vivem nessa terra. Características de pessoas que querem morar no céu um dia, que querem ter um testemunho de cristão. Então nós vamos começar essa série com um texto que tem tudo a ver com esse tema que é Salmo 15, o verdadeiro cidadão do céu. Então esse será o nosso primeiro tema, o verdadeiro cidadão do céu, em Salmo 15. Mas nós vamos, como base para os estudos desses temas, nós vamos sempre antes estudar, ler 3 temas que tratam sobre a nossa mudança de vida após servir ao Senhor, para iniciar então o assunto. Mas antes vamos fazer uma oração, amém? Feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, maravilhoso. O Senhor tem guardado e cuidado de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem dado possibilidade de que cada um dos irmãos possam assistir a esse vídeo. O Senhor me deu possibilidade de guardar, de gravá-lo. Abre a mente, Senhor, de cada uma dessas pessoas. Que o Teu Espírito Santo encontre lugar na vida delas e que elas possam receber a Sua palavra, aprender cada vez mais do Senhor e que elas possam ser cheias do Teu Espírito Santo e que se alguma coisa na vida delas não está de acordo com a Sua vontade, que o Senhor possa moldá-las através do Teu Espírito com base na Sua palavra, porque é só a Sua palavra que tem poder de transformar as nossas vidas, porque só ela é a verdade. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, esteja conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos então para o primeiro texto para nós começarmos o nosso estudo. É Provérbios 1, 7 e diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras versões diz: se um homem quer ser sábio, o que ele deve fazer? Em primeiro lugar, conhecer, amar, respeitar e obedecer ao Senhor, as leis do Senhor. O nosso segundo versículo para essa série de estudos está em Gálatas 2:20 e diz assim: eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais em mim, mas é Cristo quem vive em mim agora. E essa vida genuína que eu tenho agora neste corpo é resultado da fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, algumas coisas mudam na nossa vida. A gente continua vivendo nessa terra, lógico, né? Mas nós começamos a mudar algumas prioridades, alguns comportamentos, algumas atitudes. E é essa mudança que faz com que às vezes a gente diga assim: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Não, eu vivo a vida de Cristo. Todos nós fomos chamados para levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estão aflitas, angustiadas. E é nisso de levar a palavra que nós fazemos uma das vontades do Senhor, que Ele tem muitas para a nossa vida. Mas uma das vontades é que a gente leve a palavra dele genuinamente, tal qual ela é, sem grandes alegorias, porque a palavra por si ela se basta. É muito bom fazer conjecturas, é excelente, porque a gente consegue entender melhor. Mas a palavra do Senhor em si ela se basta. E com ela as portas se abrem para o Espírito Santo e ele tem o poder de nos convencer do pecado. Então, quando nós dizemos que nós somos crucificados com Cristo, é porque nossas prioridades mudaram, a gente continua trabalhando, estudando, projetando o futuro, querendo coisa melhor para nossa família, porém,
no nosso coração, o bem material, o dinheiro, não é o que vale mais hoje do que um auxílio para uma pessoa que precisa, do que uma palavra para quem está precisando. E também em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa, as coisas antigas passaram e teve início uma nova vida. Essa versão que eu estou lendo é a versão viva do mundo cristão. É uma Bíblia bem legal para você estudar, principalmente para quem está começando, porque ela traz como se fosse, como se alguém estivesse te contando essa história e você fizesse parte. Então, para quem está começando, ela é ótima. Ela foi a Bíblia que eu comecei a ler quando eu tinha 13 anos e eu fui para a igreja, né, e reconheci o Senhor como Salvador da minha vida, através de textos que eu ia lendo nessa versão que eu conseguia entender. Então, se você tem dificuldade de entender na outra, essa é uma ótima alternativa. Então, diante disso, se nós somos uma nova criatura, as coisas antigas se passaram, o velho homem ficou para trás, a Tati briguenta não existe mais, se havia fofoca não existe mais, se havia egoísmo, né, qualquer coisa que havia de errado não existe mais. Uma nova vida começa a se formar e isso começa a transparecer no nosso testemunho pessoal todos os dias. Tendo como base, então, esses 3 versículos para a nossa série de estudos, vamos para Salmo 15. Amém? Procura aí, Salmo 15. Salmo 15, que é um salmo de Davi. E esse daqui, né, eu não consegui entender se ele é uma canção, se ele é uma poesia, ou se ele é uma rima, né? Nós temos muito isso. Às vezes os salmos, eles podem ser canções, podem ser poesias, podem ser cânticos, mas esse aqui em nenhum lugar fala, só diz que é um salmo de Davi, e ele é muito bonito, quando ele diz então assim: Senhor, quem poderá viver no seu santuário? Quem morará no seu santo monte? Interessante que ele está preocupado com a característica de um cidadão do céu, que é o título que ele deu para isso, que pode ser uma poesia, ou uma canção, né? Ele acabou uma oração. Tinha esquecido a palavra oração, estava tentando lembrar, desculpa. Não tem esboço aqui. E aí, então, ele só diz assim, ele está preocupado com a característica de alguém que vai para o céu, e ele diz assim: Senhor, quem é que pode viver no seu santuário? Então, a primeira coisa é assim, quem pode ir para lá? Que tipo de pessoa pode habitar junto com o Senhor? E além de ir, quem é que vai poder morar no teu santo monte, no lugar que é sagrado, no lugar onde o Senhor habita, no lugar onde o Senhor reina? Quem vai poder morar aí? E diante dessa pergunta, é como se o próprio Espírito de Deus revelasse a ele que tipo de pessoa o Senhor quer por perto. Esse aqui não são as únicas características, existem outros textos que nós vamos estudar depois que também tratam sobre as características de alguém que quer estar ao lado de Deus na eternidade. Mas por aqui começa. Vamos lá? Aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz. Uma pessoa que é honesta, não tem o que dizer, certo? Então, alguém que é honesto e sincero em tudo quanto faz, essa pessoa tem uma característica de que vai um dia estar com o Senhor. Tem uma outra versão, aquela versão mais utilizada, que é a de Almeida, que diz assim: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. E nessa versão, aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz e pratica a justiça. Aqui nós falamos de sinceridade, aqui honestidade. E o que é o contrário de ser honesto e de ser sincero? Ser hipócrita, ser falso. Então, se você em si percebe que em você existe algum resquício de desonestidade, de falsidade, de falta de sinceridade, de repente seja o momento de olhar para a palavra, porque é ela quem está falando com você. Quando qualquer pessoa lê a palavra do Senhor, ou prega, se preferir usar esse nome, ou explana
a forma como ele quiser dizer, na verdade não somos nós quem estamos falando. Quem está falando nessa palavra é o próprio Senhor Deus no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus no Novo Testamento, ou quem for o autor do texto, né, o Pai, o Filho, intermediados, iluminados pelo Espírito Santo, porque pessoas foram inspiradas para escrever, e nós, nos dias de hoje, somos iluminados para poder interpretar essa palavra, para poder lê-la, para poder compreender, para poder fazer com que ela seja usada nas nossas vidas. Então, é o próprio Senhor que está falando com você agora. Foi o Senhor quem instruiu o Espírito Santo para que o Espírito Santo falasse na vida de Davi, ou através da oração, ou da poesia, ou do cântico, não sei, para que ele, então, entendesse quais eram as características de um cidadão do céu. Então, se há em você algo que você perceber nesse texto que precisa ser mudado, faça isso. Tome uma atitude e mude de posição, porque o Senhor, ele deixa tudo avisado na sua palavra. Então, aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz e pratica a justiça. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Ou seja, quem é justo, quem é honesto, quem é sincero, quem não é desonesto, quem não é injusto, quem não é insensato. Essas pessoas têm características de alguém que o Senhor quer perto dele. Que de coração fala a verdade, e na outra versão, que fala verazmente segundo o seu coração. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele usa o nosso coração para falar com a gente. Ele usa a nossa mente através do nosso entendimento, mas ele também usa o nosso coração para testificar aquilo que é real e que é verdadeiro da parte de Deus. Então, se você precisa falar alguma coisa, fale aquilo que vem do seu coração. A própria Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Que o que entra pode até não contaminar, porque o Senhor nos protege e nos guarda. Mas o que sai de nós é aquilo que a nossa essência está cheia. É aquilo que o nosso coração está cheio. Então, por aqui a gente começa a perceber se nós temos ou não a característica de um cidadão do céu. Qual é o tipo de palavra que sai do nosso coração? Nós falamos verazmente, nós falamos de coração a verdade segundo o nosso coração? Se nós não falamos essa verdade, alguma coisa precisa ser mudada em nós. E se do nosso coração saem só o que na nossa cabeça é verdade, mas que na verdade não combina com o que o Senhor quer, então essa não é uma verdade para o Senhor. Também precisa ser revista. No 3. Quem não usa suas palavras para destruir outras pessoas e não prejudica de propósito seu semelhante. E aqui nós temos aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Nas duas versões. É tão triste quando nós vemos, às vezes, nós mesmos ou outras pessoas usando a própria boca, que é um instrumento de levar a palavra do Senhor, de desejar bênção para as pessoas, usando para falar mal de alguém. Isso é muito triste, isso é muito complicado e infelizmente a gente vê isso muito todos os dias. Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta que quem não usa palavras para destruir outra pessoa e não prejudica de propósito seu semelhante, que aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, esse tem as características de verdadeiro cidadão do céu. Será que eu e você, será que nós temos difamado o nosso irmão? Aqui ainda não é calúnia. É realmente usar palavras sem pensar, para machucar o outro, sabe? Falar, é verdade que a verdade sempre precisa ser dita, mas existem muitas formas de se dizer a verdade. Existem muitas maneiras de dizer as coisas, todas as que precisam ser ditas, mas tomando o cuidado de não magoar, de não machucar, de fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo que está acontecendo e ela chegue às suas próprias conclusões. Que não repete boatos e mexericos, né? Fofoca, fuxicos. E na outra versão, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. A palavra do Senhor diz, em Provérbios 6,
que 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª sua alma abomina. Então ele faz lá uma lista de 6 coisas, mas a 7ª ele odeia. Ele odeia irmãos que causam contenda entre os irmãos. O Senhor, ele abomina as pessoas que usam a sua boca para levar briga entre as pessoas, para jogar irmão contra irmão. Isso o Senhor abomina. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque ele nos orienta, ele nos alerta. Não repete boatos e mexericos, não leva o negócio para frente. Chegou em você, tem um ditado antigo do filtrar, né? É importante ser dito? Ah, é importante e tal. Mas é necessário mesmo? Mas vai edificar outra pessoa? Não posso ficar quieto? Eu tenho mesmo que falar isso? Então, né, esse filtro, que é uma história muito antiga, de repente ele pode valer. Não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Alguém que defende e não difama. Alguém que vai ao encontro para ajudar, e não para ajudar a destruir, mas para ajudar a levantar. Tati, mas aquela pessoa está totalmente errada. Deixa que ela se acerta com Deus. Entende? Oriente, mostre na palavra, nunca dê de dedo no rosto de ninguém, porque não funciona assim. A única coisa que tem realmente o poder de transformar as pessoas é a palavra de Deus. Então, se você quer mostrar, se o teu coração está tão angustiado para que a pessoa entenda algo da parte do Senhor, vá pela palavra, leve a palavra, deixe que a palavra fale através de você. Que despreza o pecador, em outra versão diz assim, aquele que não anda com o pecador rebelde, mas condena abertamente o pecado. Em outra versão, aquele a cujos olhos o... Vi que tinha dado uma travada. Vamos voltar então aqui no versículo, desculpa, não, na estrofe 4, né? Salmo não tem versículo, não tem capítulo. São canções, hinos ou orações, então ele tem estrofes ou tem partes, ele não tem versículos. No 4, quem não caminha com o pecador rebelde e condena abertamente o pecado. Em outra versão diz aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Crente, nós vamos ver num próximo estudo, o estudo sequencial desse é sobre Salmo 1 e fala muito sobre isso, que quem serve ao Senhor, quem quer estar um dia no céu com o Senhor, não anda junto com o pecador, não anda caminhando com quem faz errado e tal. Ah, é para ter ódio dessa pessoa? De jeito nenhum. Nós precisamos amar as pessoas, mas não concordar com as coisas que elas fazem que vão contra aquilo que a gente acredita dentro da palavra. Então, aqui diz que aquele que não caminha com o pecador rebelde, mas condena abertamente o pecado, ou seja, aquele que não faz as mesmas coisas que ele faz, esse tem características de alguém que quer morar um dia no céu com o Senhor. Aquele que respeita os que temem ao Senhor e que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra. E aqui ainda diz que honra aqueles que temem ao Senhor e mesmo que jure com dano seu, não muda. Isso quer dizer o quê? Que nós precisamos não caminhar com pecadores rebeldes, não concordar com o pecado deles, amá-los, mas não fazer parte da roda, ter convívio, sim, todos os dias normalmente, mas praticar as mesmas coisas que eles praticam, não. Seguir, então, honrar com a nossa companhia, com a nossa reprodução de atitudes e de comportamentos, as pessoas que amam o Senhor. Se você quiser seguir alguém, siga o Senhor. Verifique qual é a postura de Cristo. Qual foi o jeito dele ou do seu pastor, não no homem em si, mas nos servos de Deus. Procure parecer com pessoas que parecem com Cristo, que mentoreiam a sua vida. Então, muito cuidado com isso aqui. Aquele que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a sua palavra, que é esse aqui. Aquele que jure, mesmo com dano seu, não muda. Se você disse que vai fazer uma coisa, faça. Prometeu que vai fazer algo, cumpra. Ainda que você se arrependeu e tal, e não vai mais poder, não tem jeito, faça. É a sua palavra, é o seu testemunho. Se você fez uma coisa errada e agora percebeu que está errado, o negócio vai explodir lá no seu trabalho, em casa, não importa. Aí você diz assim, não, vou ficar quieto, vou deixar esse negócio para lá. Não faça isso.
Ainda que você precise ser punido por um tempo, a verdade sempre deve ser aquilo que sai de você, porque aquilo que você fala representa que você está cheio. Então, ainda que você se prejudique, ainda que haja danos para você, se é o que precisa ser feito, faça. É justiça isso. Lembra, desculpa, vocês não lembram porque a gente não fala isso, é na igreja que a gente fala sobre isso. Justiça, ser justo, é fazer o que é certo, na hora certa, para quem é de direito. Isso é ser justo, isso é ter justiça. Então, ainda que você se prejudique, faça o que é certo, para quem de direito e no momento em que precisa ser feito. Isso já vale muito uma característica de um servo de Deus. Que empresta seu dinheiro aos necessitados sem cobrar juros e que recusa aceitar suborno contra uma pessoa inocente. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. É muito interessante porque algumas pessoas elas já emprestam dinheiro para outra pensando, vou até emprestar porque se não me pagar, tem uma coisa lá na casa dele que eu quero, e aí eu vou e pego, entendeu? Aí eu chantagio, eu ameaço. Tem muita gente que é assim. A Bíblia, ela é um manual de vida, ela é um manual cheio de instruções. E ela, inclusive, nos diz como é que nós devemos nos comportar em relação a dinheiro. Como se a gente deve ser fiador, se não deve, se deve emprestar, se não deve. Caso empreste que não é o correto, por que isso deve ser feito, de que forma. Então, é muito importante que quando você for emprestar o seu dinheiro, empreste aquilo que não te faz falta agora. Que se acontecer de você precisar deixar como um presente para outra pessoa, que possa acontecer. Mas nunca queira destruir a outra pessoa, pisar, humilhar, porque você ajudou no momento de necessidade. Se esse for o desejo do seu coração, nem faça. Nem faça porque o Senhor não se agrada e você vai acabar sendo prejudicado e nunca vai ser honrado por isso. Então não empreste o seu dinheiro com usura. Então se você for emprestar o seu dinheiro necessitado, cuidado com os juros, se possível não cobre, faça algo que seja para o bem do seu irmão, porque a Bíblia diz em João que nisso nós saberemos que vocês são servos do Senhor, quando vocês amam o seu próximo como a si mesmo, quando vocês amarem uns aos outros. Nisso sabereis que sois os meus discípulos. Então, se é uma coisa que você não gostaria que fizesse com você, não faça com a outra pessoa também, porque o Senhor tem muito a nos recompensar. Finalizando, então, algumas dessas características dos servos de Deus, de quem quer morar no céu, do cidadão do céu, a palavra nos dá, além de todas essas orientações, para a gente não seguir no caminho errado, ele nos dá uma promessa. Uma pessoa que age assim, permanecerá firme para sempre na presença de Deus. E na versão de Almeida, quem faz isso nunca será abalado, nunca será envergonhado. Então o Senhor, ele nos dá recomendações e depois ele nos dá uma promessa. Ele nos orienta e nos dá uma promessa. Interessante que tudo na Bíblia, ela é condicional. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer dessa forma, não espere que o resultado seja esse, porque não será. Então, se eu e você, se nós permanecermos na presença do Senhor, se nós seguirmos esse manual que Ele nos deixou, e se nós, então, seguirmos pelo menos nessas 5 estrofes de Salmo 15, começar por isso aqui, nós já estaremos alicerçados na rocha, que é o Senhor, e não há possibilidade de nós sermos abalados. Por mais que seja difícil, a gente não será confundido, não será abalado, e nós estaremos sempre na presença do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo fale muito mais ao seu coração, que você possa assistir os próximos vídeos dessa série de estudos e que o Espírito Santo ele mude a sua vida, que você permita que ele faça uma mudança radical se algo precisa ser mudado em você. É a palavra que diz aquilo que há de errado em nós e aquilo que está certo, que precisa ser exaltado e cada vez mais melhorado. Então, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida todos os dias e que sempre que você quiser falar alguma coisa com o Senhor, se não tiver ninguém por perto, procure o Espírito Santo. Quiser deixar um recadinho aqui para mim, eu respondo para você. E vai ser um grande prazer nós continuarmos estudando a palavra do Senhor
pela palavra do Senhor, amém? Diante disso, que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, consolação e convencimento do Espírito Santo de Deus, que juntos eles excedem todo e qualquer entendimento que nós tenhamos, que isso possa guardar a nossa mente em Cristo Jesus. Que aonde você for, que a presença do Senhor chegue na sua frente, que você seja sempre um vaso de honra e nunca de desonra, e que quando as pessoas olharem para você, elas vejam a face de Cristo refletida através da sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado e abençoador. Amém? Até o próximo vídeo.